Olá pessoal, bem-vindos ao canal Historiando com Chaya. Eu sou Carolina Chaya e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o período medieval. Foi um momento que se iniciou no século V e durou até o século XV, mais precisamente com a queda do Império Romano em 476 e a tomada de Constantinopla em 1453. O período medieval ele teve a preponderância do feudalismo. Feudalismo é uma estrutura social, cultural, econômica e política que substituiu, o outro sistema que tinha, que era o escravista, do antigo Império Romano. A Idade Média, ela tem alguns períodos de divisões, que é a Alta Idade Média, que durou do século V até X, que foi o momento de maior sucesso desse modelo, desse período, e um momento também de decadência, que é chamado de Baixa Idade Média, que é do século X até o século XV. Então, como a gente estava comentando, após 476, com a ruína de Roma e com as invasões bárbaras, as pessoas que viviam nas cidades começaram a sentir uma grande instabilidade e resolveram sair de lá e ir para os campos. Elas já praticavam a agricultura nas chamadas vilas, as vilas romanas, que eram grandes propriedades rurais. E quando elas foram para os campos, elas mantiveram então esse padrão de produção agrícola, e isso mais tarde seria o grande desdobramento para uma formação agrária feudal. Então a Vila Romana ela transformou em uma unidade autossuficiente e isolada que seria o feudo. Beleza, pessoal? Sobre as invasões bárbaras, teve vários povos que contribuíram para isso. Os mais importantes foram os germânicos, mas também tem os árabes. E como que eles fizeram isso? Eles ocuparam o mar Mediterrâneo e impediram ligações entre o Oriente e o Ocidente. Vamos dar continuidade ao vídeo e falar sobre feudalismo, economia e propriedade. Então, qual que era o modo de produção feudal? É o que eu já falei para vocês. Era uma economia baseada na agricultura. Então, o modo de produção feudal era a agricultura. Uma agricultura que tinha 3 tipos de características. Uma economia, então, tinha 3 tipos de características. Ela é autossuficiente, não comercial e amonetária, ou seja, praticamente monetária, ou seja, que não tem o uso de moedas. O que acontece? Naquele momento, as terras, como todos os momentos praticamente, as terras elas eram daqueles que tinham maior poder, ou seja, dos senhores feudais, da nobreza, do clero, que a gente vai discutir um pouquinho mais pra frente. As terras, elas também, a propriedade, ela era dividida em algumas categorias. A gente tinha o manso senhorial ou domínio, que era a parte que correspondia aos senhores feudais, que eles viviam lá, tanto que geralmente eles construíam uns castelos fortificados. Tinha o manso servil, que era a parte do servo. O manso servil, geralmente, eles eram divididos em tenências, que eram lotes. Então, lotes para os servos trabalharem. E tinha o manso comunal, que era uma área que tinha parques, bosques, que era mais de uma convivência comunitária, tanto o servo quanto o senhor poderia usar. Então, numa terra, num feudo, era dividido em 3 partes: manso senhorial, manso servil e manso comunal. O que acontece? Devido ao caráter expropriador do feudalismo, os servos eles não se sentiam motivados a trazer qualquer tipo de inovação técnica para a agricultura, para a economia, assim. Por isso que foi um momento que o desenvolvimento técnico foi quase nulo, porque o servo ele não se sentia motivado a trabalhar, porque ele era super explorado. Então, o desenvolvimento técnico do período foi irrelevante, o que limitava muito a produtividade. Tanto que na agricultura, eles faziam agricultura de 3 campos, que era praticamente uma rotação de culturas, para evitar a infertilidade da terra, Beleza, já falamos sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre a sociedade feudal. No feudalismo, o critério para a diferenciação dos grupos sociais
era definido na terra. Ou você tinha terra ou você não tinha. Se você não tinha, você é o servo. Se você tem, você é do hype, né? Você é senhor feudal, clero, nobreza, né? Então, a gente tem, nesse tipo de sociedade, a gente tem uma sociedade estratificada, sem mobilidade, a gente tem o nome de sociedade estamental. Então, o feudalismo, ele tinha, esse período medieval, havia uma sociedade estamental, ou seja, uma sociedade que não tinha mobilidade. Então, se você nascia servo, você ia continuar sendo servo. Se você era um senhor feudal, você ia ser um senhor feudal. É praticamente isso. Os servos eles eram constituídos pela população camponesa e eles eram obrigados a prestar serviços ao seu senhor e a pagar-lhe através de tributos. E, com retribuição, eles podiam usar a terra e ter um tipo de proteção. E nisso, falando em pagar tributos, a gente tem uma série de tributos que os servos tinham que pagar, que são super importantes de saber. Bom, o primeiro deles eu vou falar sobre a corveia. A corveia, ele era o trabalho gratuito nas terras do senhor, ou seja, no manso, senhorial ou domínio, em alguns dias da semana. Tinha a talha. A talha, ela era uma porcentagem da produção da tenência, que é o lote de divisão do manso servil. Tínhamos a banalidade, que é o tributo cobrado pelo uso de instrumentos do senhor, então como moinho, ponte, ferramentas. A gente tem a captação, que é o imposto por cabeça do membro da família do servo. O tostão de Pedro, que era o imposto que você tinha que pagar à igreja. E a mão morta era um tributo cobrado na transferência de lote para outro servo, por causa de morte, né? E é isso. Agora, outra coisa que a gente tem que saber. Embora a vida do camponês fosse totalmente expropriadora, ele sofresse demais, praticamente um escravo, a gente não pode chamar ele de escravo. Porque o escravo, ele podia ser vendido. O servo, não. O servo, ele está ligado com a terra. É como se ele tivesse um elo de ligação. Tanto que se um senhor feudal quisesse dar a terra para alguém, por exemplo, o servo, ele ia junto. Entenderam? Então, o servo não é escravo. Muito importante a gente entender isso. O servo não podia ser retirado, ele não podia ser vendido. Tudo bem. Então, de maneira geral, a gente tinha clero, nobreza e servos, só que a gente também tem outra classe lá nessa sociedade que ela não é tão comentada, não é tão discutida, só que são os vilões. Os vilões, eles são praticamente servos, porque eles tinham, só que a diferença é que eles tinham mais liberdades que servos e menos deveres. Eles eram os vilões, antigos proprietários, que foram livres, embora permanecessem ligados a um senhor. Então, antigos proprietários livres ligados a um senhor. Beleza, gente. Ok. Então, a gente está vendo que a Terra ela tem uma grande importância nesse momento da história. Tanto que é um critério de diferenciação de classe social, é um critério de poder, principalmente porque é um momento que tem uma escassez de moedas. As pessoas elas não fazem transações comerciais, né? Não tem outras formas de riqueza nesse momento. Então, a terra é essa única riqueza. Então, por causa disso, estimulou a prática de prestação de serviços através de concessão de terra. E aí que entra o momento do sucerano e do vassalo. O sucerano era aquele que dava a terra a alguém e o vassalo era aquele que recebia a terra do sucerano. Entendeu? O sucerano dava, vassalo recebia. E nisso, os nobres que faziam isso, nesse momento de dar a terra, tinha um cerimonial que era chamado de homenagem. A homenagem, então, era a conceder o feudo. A gente chamava no latim o benefício. Só que nisso, nesse processo de conceder para outra pessoa, eles faziam um acordo muito importante entre sucerano e vassalo, um acordo de horizontalidade. Então, quando o sucerano ele dava a terra para o vassalo,
esse tinha que jurar acompanhá-lo na guerra. Então, o vassalo tinha que jurar ao sucerano que acompanharia ele na guerra. E o sucerano, ele tinha que jurar para o vassalo que ele ia protegê-lo. Então, nisso a gente chama no latim de auxilium concilium. É isso. Então, é importante entender que tinha um trato, então, tinha um acordo na hora de dar uma terra para outro e receber a terra. Então, a gente tem uma dependência entre eles e é uma das características mais importantes, então, desse momento do feudalismo. Além das obrigações militares, que eu já falei, tinha outras obrigações não tão importantes. Que era, tipo, o vassalo, ele tinha que dar dinheiro caso o sucerano fosse, tipo, prisioneiro. Então, ele tinha que pagar, né? Então, gente, a gente tá percebendo, como eu tô repetindo várias vezes, que com a terra, ou seja, com o feudo, a unidade básica do feudalismo era o poder. Então, você ter feudo e você ter servos, você tinha poder. Só que com o parcelamento desses feudos para a formação de novos feudos, então, com o parcelamento dessas terras para a formação de novos feudos, você começa a ter a fragmentação desse poder. Então, o rei, por exemplo, ele era o sucerano dos suceranos, todo mundo tinha que se curvar a ele, mas ele não tinha tanta influência assim dentro do domínio do senhor feudal, entendeu? Ele era muito mais simbólico do que realmente exercer lá as coisas, como ele fazia no passado. Então, é isso. Essa é a questão do rei. Lembrando que vassalo não é escravo também, né? Porque a relação de sucerano e vassalo são horizontais, de reciprocidade, e as relações entre sucerano, né, que é o senhor feudal, ou vassalo, também é o senhor feudal, com o escravo, é uma relação vertical, de dever, de obrigação, né? Nesse momento também surge a ideia dos cavalheiros, né? Que são heróis, era muito honroso você ser um cavaleiro. Então vamos falar agora do teocentrismo cristão. A Igreja Católica, ela era a maior instituição feudal do Ocidente Europeu, porque ela era muito rica, ela tinha uma hegemonia greco-romana muito bem estruturada, e isso permitia que ela tivesse uma hegemonia ideológica e cultural caracterizada pelo teocentrismo. Então a Igreja Católica, ela foi responsável nesse momento de imprimir os ideais do homem medieval, que era aquele homem que seguia a cultura religiosa, que era bem conectado com a religião e deixasse de lado a razão. Deixasse de lado a razão. Isso, e ela orientou bem os comportamentos das pessoas, e o clero, ele foi muito importante para sustentar essa sociedade estamental, a sociedade que eu tinha comentado que não tinha mobilidade. Então ele dizia que a sociedade ela tinha que ser assim, tinha que ter estamentos, tinha que ter os senhores feudais, tinha que ter o servo, porque era assim que as coisas tinham que ser. E em troca desse trabalho que eles tinham na Terra, eles alcançariam o paraíso celestial. Ok, gente, muito obrigada por assistir o vídeo. Foi isso. E espero ter